Olá, meu nome é Rafa, eu sou participante do projeto de residência pedagógica da Universidade de Brasília, do subprojeto de matemática, e hoje vou estar apresentando para vocês uma aulinha de exercício sobre trigonometria na circunferência. Então, a gente vai estar vendo alguns exercícios que são mais parecidos com o Enem, assim, e vai estar dando uma olhadinha em alguns conceitos meio básicos, assim, relacionados a ângulos e tal. E uma questãozinha também sobre funções trigonométricas. Beleza. Nessa primeira questão, a gente tem o seguinte. Após as 13 horas, a primeira vez que os ponteiros das horas e dos minutos formaram um ângulo de 36 graus será... Então, o que que ele está dizendo para a gente? Nossa primeira questãozinha aqui. A gente tem uma circunferênciazinha. Vou fazer isso aqui direito, né? A gente tem uma circunferênciazinha. E essa circunferência, como a gente sabe, quando se trata de um relógio, vai estar marcando aqui em cima 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Um relógio funciona da seguinte maneira: sempre que a gente está marcando uma hora exata, por exemplo, 4 horas da tarde, a gente vai ter que o menor ponteiro vai estar apontando exatamente para o número que está identificando a hora. 2 e 1. E o nosso ponteiro dos minutos vai estar aqui em 12. Conhecimento básicozinho sobre relógio, certo? Então, o nosso ponteiro maior, que seria o dos minutos, está aqui em 12. E ele diz que dá 1 hora, né? Então, após as 13, ou seja, seria no momento onde o ponteiro pequeno está apontando para esse número 1 aqui, certo? E o ponteiro dos minutos está apontando para os 12. Então, após esse momento, qual vai ser a primeira vez que o ângulo entre esses ponteiros, ou seja, esse espacinho aqui entre as retas, pintar ele de outra cor, né? Vai estar sendo igual a 36 graus. Como que a gente pensa isso? Seguinte, quando a gente percorre uma circunferência por completo, a gente está falando sobre uma volta de 360 graus, certo? Ou seja, quando a gente começa a percorrer daqui no início de um dia, meia-noite, e a gente deixa passar os 365 graus, os 360 graus aqui no ponteiro das horas, né? A gente está dizendo o seguinte, que 360 graus vão estar sendo percorridos em 12 horas. Portanto, em 1 hora, quantos graus eu percorro? Então, se diminui o número de horas, diminui também o espaço percorrido aqui pelo ponteiro das horas, certo? Ou seja, eu começo ali em 12 e percorro só até esse espacinho, até 1 hora da tarde, beleza? Ou seja, percorro essa distância aqui na linha do relógio, mas falando sobre o ponteiro, né? Então, quando desce as horas, deve diminuir os graus. Então, é diretamente proporcional, a gente pode multiplicar cruzado. Então, a regrinha de proporção, 12 vezes x, vai ser igual a 1 vezes 360. 1 vezes 360 é igual a 360. Então, a gente pode só tirar esse 1zinho dali. Nesse caso, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente tem 360 dividido por 12. Se a gente cancelar por 6, a gente vai ter 60 aqui em cima. Já aqui embaixo, a gente vai ficar com 12. Por fim, 60 dividido por 2 igual a 30. Como que faltava aqui era a gente descobrir a medida em grau, né? Aqui é grau. Então, sempre que qualquer desses ponteiros percorre o espaço entre meio-dia e 1, ou então entre 1 e 2, ou então entre 5 e 6, a gente vai estar falando que eles vão estar percorrendo um espacinho com um ângulo de 30 graus aqui no meio. Nesse caso, o que que a gente precisa sacar?
Então, agora que a gente já tem essa informação, vamos refazer aqui o nosso relógio, certo? Agora que a gente já tem esse entendimento em mente, o que a gente vai pensar? Quando dá 1 hora, o ponteiro das horas vai ficar paradinho aqui, apontando para 1, certo? E o ponteiro dos minutos, depois das 13 ou depois da 1 hora, ele vai ter que estar passando 36 graus. Como em 1 hora ele percorre 30, então aqui ele já passou das 2 horas, certo? E ele ainda precisa percorrer 6 graus. A gente tem que pensar o seguinte agora. Em 1 hora, ele percorre 30 graus. Então, em 60 minutos, ele também percorre 30 graus. Mas quanto tempo ele leva para percorrer 6 graus? Então, se desceram os graus que a gente precisa percorrer, diminui o tempo que a gente vai demorar para percorrer esse número de graus. Então, multiplicação, a gente vai fazer cruzado aqui, porque é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, 30 graus vezes x, 6 vezes 60. Nesse caso, a gente pode dividir por 30 os dois lados e a gente vai ter aqui 2 vezes 6, né? E x vai ser igual a 12 minutos. Então, a gente vai acabar marcando a letra C, porque a gente está falando de 1 hora e 12 minutos depois das 13, para ele formar esse ângulo de 36 graus. Belezinha? Então tá bom. O arco de 108 graus mede em radianos. Então, essa daqui é para a gente tratar realmente um conceito bem básico, essa parte de radianos, certo? Porque a gente sabe o seguinte: π radianos vale 180 graus. Então, 108 graus, como a gente está falando de uma medida de arco, né? A gente vai estar falando que vai estar diminuindo proporcionalmente. Logo, é uma regra de 3 proporcional aqui, diretamente proporcional aqui. Então, x vezes 180, 108 vezes π. Esse 180 vai passar dividindo e a gente vai ter 108π dividido por 180. Por 6, aqui vai dar 30. E por 6, aqui vai dar 1. 48 vai dar 8. 18π sobre 30. Simplificando ainda mais, por 6 de novo, aqui vai dar 3. E por 6 aqui vai dar 5. Então, a gente tem 3π sobre 5. Multiplicando em cima e embaixo por 2, a gente gera 6π sobre 10. Logo, isso daqui na forma de um número decimal, a gente vai ter que x vai ser igual a 0,6 π rad. Resposta, letra B de bola. Beleza. Por último, a gente vai estar vendo essa questãozinha aqui. Uma mola é solta, essa é do Enem de 2016. Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico P em centímetros da massa M em função do tempo. Da posição P em centímetros da massa M em função do tempo T em segundo, em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de T igual a mais ou menos A cosseno de ômega T, ou P de T igual a mais ou menos A seno de ômega T, em que A maior que zero é a amplitude de deslocamento máximo e ômega é a frequência, que se relaciona com o período T pela fórmula ômega 2π sobre T. Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas. A expressão algébrica que representa as posições P de T da massa M ao longo do tempo no gráfico é... Ou seja, ele quer que a gente busque uma expressão para esse gráfico aqui. O que melhor encaixa nesse gráfico aí, né?
Informação importante que ele já começa tratando para a gente, né? Ele fala que ou a expressão, que essa expressão aqui vai ser ou cosseno ou seno. O que a gente tem que lembrar? O seno ele começa crescendo, certo? Então, se a gente estivesse olhando aqui no zero e ele estivesse começando crescendo, seria muito provavelmente uma função senoide. O cosseno, ele começa em cima e desce, ou, dependendo se for negativo o sinal que acompanha, ele começa embaixo e sobe. Então, tem uma tendência a ser cosseno aí. Beleza. Mas vamos dar uma analisada, né? Ele fala pra gente o seguinte: o ômega é a frequência. E a frequência seria 2π sobre t, onde t é o período. A gente pode lembrar da física ou então da matemática mesmo, quando a gente trata isso. O período ele é justamente a distância entre dois vales, ou então duas cristas, ou então dois pontos iniciais assim. Então, no caso, eu vou pegar o seguinte. Eu quero pegar de duas cristas, porque eu acho que é sempre mais fácil da gente perceber. E nesse caso aqui vai ser um número melhor da gente trabalhar. Então, eu vou pegar 3π sobre 2, que seria o ponto que gera uma crista, menos π sobre 2, que é outro ponto que gera uma crista. Então, 3π sobre 2 menos π sobre 2 vai ser igual ao quê? 2π sobre 2, que é justamente π. Portanto, o nosso período t é igual a π. Logo, a nossa frequência, o nosso ômega, é 2π sobre π, o que implica que nossa frequência ômega é igual a 2. Beleza. Isso aí já era uma coisa que ia ser gerada naturalmente, mas como a gente está revisando, é importante que a gente comente isso. Obviamente, todas as respostas aqui têm um ômega igual a 2, mas a gente está comprovando isso daí. Agora a gente tem que pensar o seguinte. Ele fala de um A vezes alguma coisa, certo? Esse A, que pode ser positivo ou negativo, vai gerar uma intensificação na função cosseno ou seno, dependendo do que a gente for utilizar. Ou seja, o seno e o cosseno, naturalmente, são funções que estão variando entre -1 e 1. Ou seja, a amplitude deles está variando entre esses valores. Nesse caso aqui, como a função seno e cosseno só variam de 1 a -1, o intensificador deles tem que levar até o mínimo e até o máximo. Ou seja, se isso aqui só varia entre 1 e -1, esse aqui tem que ser 3. Porque aqui sim, todos os valores vão estar sendo contemplados com esse número 3. Ou seja, quando a gente tiver aqui em π sobre 2, se for cosseno ou seno, a gente vai estar vendo um valor máximo para a função, certo? Cosseno ou seno. Ou seja, a gente vai estar em 1, e daí com o A positivo 3, ou com o A3, a gente chega até lá em cima. Beleza? Então, esse A aqui vai ser igual a 3. A igual a 3. Consideraçãozinha importante. Por fim, agora para a gente definir se é cosseno ou seno, a gente vai relembrar a forma, né, de fato. Como a função cosseno, ela começaria, se fosse positiva, começaria aqui em cima e desceria, aqui a gente está tendo um movimento contrário, só que a partir do zero, a gente vai estar tendo que o A é um valor negativo. Então, esse A é -3. Logo, a gente vai estar chegando em -3 vezes o cosseno de 2t. Letra A. Espero que vocês tenham entendido tudo e nos vemos na próxima. Obrigado pela atenção. Até mais.